funções nominais do verbo. Então, assim, além das funções verbais, os verbos também podem assumir funções nominais. E quando eles exercem função de nome, eles podem adquirir um valor de substantivo, adjetivo e de advérbio. O infinitivo expressa a ação em si. Exemplo, caminhar, agradecer, pressentir. Então aqui eu trouxe algumas frases para ilustrar como que isso funciona, porque por muitas vezes eu vejo as pessoas falando, funções nominais do verbo, é o verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Tá, mas como que isso se aplica? Então aqui eu tenho, por exemplo, o substantivo poderes, né? O verbo poder, ao se substantivar aqui, ele vem antecedido de um determinante e ele adquire também uma flexão de número, olha só. Os poderes da união. Aqui, o verbo poder se substantivou, então ele vem antecedido de um artigo. Qual o papel do artigo? Determinar gênero e número do substantivo, tá bom? Então, aqui o verbo poder funciona como nome, poderes, tá? Já aqui, por exemplo, o amanhecer caminha. Amanhecer está no infinitivo, é um verbo impessoal, né? Aqui, esse verbo, essa forma verbal no infinitivo, ela adquire um caráter de substantivo, porque ela vem antecedida de um determinante, né? E aqui ela está exercendo uma ação, que é caminhar, né? Aqui nós temos uma linguagem poética, né? Então, como que esse verbo, né, impessoal, ele pode exercer uma ação? Então, aqui, ele tem um caráter de nome, de substantivo, tá bom? Então, essa é a função nominal infinitiva. Já o gerúndio expressa a ação em andamento. Exemplo, caminhando, agradecendo, pressentindo. Chegando à noite, todos jantaram. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, reduzida, temporal, tá bom? No gerúndio. Tá bom? Então, aqui, chegando à noite, todos jantaram. O que essa oração expressa? Uma ideia de tempo, né? Uma circunstância de tempo. E essa oração, ela exerce uma função de adjunto adverbial. Ela funciona como um advérbio, tá bom? Então, esse gerúndio aqui, ele tem aqui, nesse caso, um valor de advérbio. Já aqui, havia água fervendo na panela, nesse caso, essa forma no gerúndio, fervendo, ela tem um valor de adjetivo, porque não é qualquer água, é água fervendo, tá vendo? Então, nesse caso, o verbo ferver, aqui ele adquire um caráter de nome, tá bom? De adjetivo, então é a água fervendo. Então, é dessa maneira que o verbo adquire um valor, né? Uma função nominal, tá bom? Já o particípio expressa o resultado da ação. Exemplo, caminhado, agradecido, pressentido. Então, terminada a tarefa, os alunos saíram. Essa tarefa aqui, ela tem um atributo, ela está terminada. Aqui, esse particípio tem uma função que de adjunto adnominal. Então, esse terminada tem um valor de adjetivo. A tarefa está terminada, tá? Então, dessa maneira, esse particípio ele possui uma função nominal. Observe os seguintes exemplos sobre ambiguidade. Por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe algumas frases, alguns exemplos sobre ambiguidade, para que as pessoas entendam por que é importante saber esse tipo de vírgula. Porque assim, a vírgula, dependendo de como você vai colocar a oração dentro do período, se você vai deslocá-la, se você vai antecipá-la, se você vai colocá-la no final, sabe? Isso muda, por muitas das vezes, o sentido do que está sendo dito. Então, para que não haja problemas de ambiguidade, né, para que as pessoas não cometam esses erros durante a sua escrita, é importante que essa vírgula seja estudada. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para ilustrar muito bem isso. A aluna escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. Essa oração aqui, que vale a pena ler, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que eu não sei se ela remete à literatura ou a artigo. Porque você está vendo, a aluna escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. É a literatura que vale a pena ler ou é o artigo que vale a pena ler?
Entende? Então, essa oração ela não pode ficar tão longe do termo a que faz referência, tá vendo? Então, o aluno escreveu um artigo sobre literatura que vale a pena ler. Não sei se eu estou falando de literatura, não sei se eu estou falando de artigo. Gerou uma ambiguidade. Como é que eu resolvo? A aluna escreveu um artigo que vale a pena ler sobre literatura. Aqui eu não tenho dúvidas, tá vendo que está perto do substantivo. Tá vendo? Essa oração adjetiva, oração subordinada adjetiva e explicativa, ela está explicando algo sobre esse substantivo aqui, tá? Ela tem que estar perto dele, tá? Então, o aluno escreveu um artigo que vale a pena ler sobre literatura. Uma outra forma de resolver isso seria alterando o pronome relativo. Então, aqui, a aluna escreveu um artigo sobre literatura, o qual vale a pena ler. Esse pronome relativo aqui, o qual, ele retoma um termo antecedente. O que também é um pronome relativo, só que ele é o relativo universal, ele não varia conforme gênero e número. Esse o qual aqui, ele varia. Então, se eu estou falando de artigo, eu estou falando o qual. Eu não tenho dúvidas, né, de que esse termo, ele está remetendo a artigo, tá bom? O aluno ficou sabendo da aprovação de Maria na faculdade. E aí eu não sei, por exemplo, se é o aluno que está na faculdade, quando ele ficou sabendo da aprovação de Maria, tá bom? E ela pode ter sido aprovada em qualquer coisa, sei lá, num concurso, num emprego, qualquer coisa, tá bom? Eu não sei se é o aluno que ficou sabendo quando ele estava na faculdade, ou se a aprovação de Maria na faculdade. Eu não sei se ela foi aprovada na faculdade. Então, como é que eu resolvo essa ambiguidade? O aluno, na faculdade, ficou sabendo da aprovação de Maria. Então, quando ele estava na faculdade, ele ficou sabendo da aprovação de Maria. Uma outra forma seria antecipar, né, o adjunto adverbial dentro do período. Aqui eu desloquei esse adjunto. Aqui ele está antecipado. Então, na faculdade, o aluno ficou sabendo da aprovação de Maria. Uma outra maneira, se eu estou querendo dizer que Maria foi aprovada na faculdade, né, na aprovação dela da faculdade, se é isso que eu quero dizer, como é que eu faço? Eu antecipo o complemento verbal. Da aprovação de Maria na faculdade, o aluno ficou sabendo. Então, quem fica sabendo de alguma coisa. Nesse caso, da aprovação de Maria na faculdade. Eu peguei esse complemento verbal e coloquei antecipado. Se eu antecipei, ele vem seguido de uma vírgula, tá bom? A mulher lavou o bebê chorando. Eu não sei quem está chorando, se é a mulher ou se é o bebê. Como é que eu resolvo isso? Chorando, a mulher lavou o bebê. Aqui eu sei que quem está chorando é quem? A mulher, tá bom? Ou então eu posso colocar assim: a mulher, chorando, lavou o bebê. Aqui da mesma forma, eu sei que quem está chorando é a mulher. Eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de gerúndio. Tá bom? Se eu desenvolver essa oração, como é que fica? A mulher que chorava, lavou o bebê. Agora, se eu quiser dizer que é o bebê que está chorando, a mulher lavou o bebê que estava chorando. Então, essa oração subordinada adjetiva explicativa, ela se refere ao bebê, tá bom? Então, aqui eu estou explicando que era o bebê que estava chorando. Então, você está vendo como é importante saber isso aqui, porque uma vírgula mal colocada, né, um adjunto mal colocado, uma oração subordinada mal colocada dentro do período, gera problemas de ambiguidade. Então, essa é a importância do estudo dessa vírgula.